O dia em que Deus tocou em Ricardo. Ricardo sempre foi um homem trabalhador. Desde jovem, aprendeu com o pai que o pão só chegava à mesa com suor e dedicação. Casou-se cedo com a doce Maria, e juntos criaram 2 filhos, Pedro e Ana, em um bairro simples de São Paulo. A vida não era fácil, mas eles nunca faltaram com o essencial. Até que, há 3 anos, tudo começou a desmoronar. Era uma tarde de quarta-feira quando Ricardo sentiu o primeiro tremor nas mãos. Achou que fosse cansaço afinal, trabalhava como mecânico desde as 5 da manhã até o anoitecer. Mas os tremores não passaram. Pioraram. Logo vieram as dores de cabeça insuportáveis, as noites em claro, o coração acelerado sem motivo. Os médicos disseram que era síndrome do pânico, uma crise de ansiedade tão forte que o corpo parecia desmoronar. Remédios foram receitados, mas pouco adiantaram. Ricardo emagreceu, perdeu o sono, e o pior, perdeu a esperança. Eu não aguento mais, Maria, ele confessou uma noite, com as mãos trêmulas segurando um copo de água. Parece que tem um monstro dentro de mim. Não consigo nem sair de casa. Maria, que sempre foi uma mulher de fé, mesmo sem frequentar nenhuma igreja regularmente, apertou a mão do marido. Deus não nos abandonou, Ricardo. Tem que ter um jeito. Foi então que a vizinha, Dona Jandira, uma senhora idosa que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, bateu à porta. Ela era da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja que Ricardo só conhecia de nome. Minha filha, disse Dona Jandira a Maria, na nossa igreja, Deus ainda faz milagres. Leva seu marido lá. Os irmãos vão orar por ele. Maria não hesitou. No domingo seguinte, mesmo com Ricardo relutante, eles entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB. Não havia instrumentos, nem coros ensaiados, nem palcos chamativos. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias abaixo do joelho e cabelos presos. O ancião, um homem de voz serena e olhares compassivos, dirigia o culto com uma Bíblia na mão. Ricardo sentou-se no fundo, envergonhado. As mãos não paravam de tremer. Quando os irmãos começaram a cantar os hinos à capela, ele sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios. As vozes unidas, sem acompanhamento, soavam como um coro celestial. Louvai ao Senhor, todos os povos, louvai, ó, todas as nações. Ricardo fechou os olhos, e pela primeira vez em meses, as lágrimas vieram sem dor. Depois dos hinos, veio a oração. Todos se ajoelharam. Ricardo tentou, mas o medo paralisou. Foi então que sentiu uma mão no seu ombro. Era o irmão Paulo, um homem alto, de barba grisalha, que trabalhava como pedreiro. Irmão, Deus sabe do seu sofrimento, sussurrou ele. Deixe ele te tocar. Ricardo não conseguiu responder. Só assentiu. Naquela noite, o ancião falou sobre a fé que move montanhas. Citou Marcos 11h24, tudo quanto pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Ricardo ouvia, mas duvidava. Como acreditar que Deus o curaria, se nem os médicos conseguiram? No final do culto, houve o momento dos testemunhos. Irmãos se levantavam e contavam como Deus os livrara de enfermidades, dívidas, vícios. Uma irmã, com voz trêmula, contou que fora curada de uma depressão tão profunda que quase a levou à morte. Ricardo sentia o coração bater forte. Será que aquilo era real? Quando o culto terminou, o ancião convidou os que precisavam de oração a ficarem. Maria pegou na mão de Ricardo. Vamos, amor. Não custa tentar. Ele resistiu, mas acabou ficando. Alguns irmãos se aproximaram, colocaram as mãos em sua cabeça e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou poéticas, eram súplicas sinceras, cheias de fé. Ricardo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As mãos ainda tremiam, mas algo dentro dele começava a se acalmar. Senhor, orou o irmão Paulo, livra este teu servo. Tira este fardo dele, em nome de Jesus. Ricardo não soube explicar o que aconteceu depois. Foi como se uma carga pesada fosse tirada de suas costas. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em meses, sentiu o corpo leve. As mãos pararam de tremer. No caminho para casa, Maria chorava.
Ricardo, você sentiu? Ele assentiu, ainda atordoado. Senti, como se algo saísse de mim. Naquela noite, dormiu como um bebê. Mas o verdadeiro milagre veio no domingo seguinte. Ricardo acordou com o sol batendo em seu rosto e, por um momento, esqueceu-se de tudo. Até que se lembrou, hoje não dói. Hoje não treme. Pulou da cama, assustando Maria. Maria. Eu tô bom. Eu tô bom. Ela abraçou-o, chorando. Ricardo vestiu sua melhor camisa, uma que não usava há anos, e foram para a igreja. Dessa vez, não sentou no fundo. Ficou em pé, como os outros irmãos, e quando chegou a hora dos testemunhos, levantou a mão. O ancião sorriu e lhe deu a palavra. Irmãos, começou Ricardo, com a voz embargada, eu vim aqui semana passada cheio de medo. Não acreditava que Deus poderia me curar. Mas ele fez. Ele estendeu as mãos, firmes, sem nenhum tremor. Ontem, pela primeira vez em 3 anos, acordei em paz. Não tomei remédio, não senti dor. Deus me curou. A sala explodiu em glórias a Deus. Muitos choravam. O irmão Paulo abraçou Ricardo fortemente. Isso é o poder da oração, irmão. Deus ouve seu povo. Nos meses que se seguiram, Ricardo não só ficou livre das crises, como também se batizou nas águas, em uma cerimônia simples e cheia de significado, como manda a doutrina da CCB. Naquele dia, quando emergiu das águas, sentiu que nascia de novo. Passou a frequentar os cultos, a participar das ceias, a cantar os hinos com fé. Maria também se batizou, e juntos, eles criaram os filhos no caminho do Senhor. 1 ano depois, Ricardo foi chamado para servir como diácono. Agora, era ele quem colocava as mãos nos irmãos que chegavam quebrantados, repetindo as mesmas palavras que um dia o curaram: Deus sabe do seu sofrimento. Deixe ele te tocar. A lição que Ricardo aprendeu e que hoje compartilha é esta: Deus não precisa de grandes palcos ou palavras bonitas. Ele age onde há um coração sincero e um povo que ora. Às vezes, a cura não vem como esperamos, mas vem no tempo certo. E quando vem, não há medicina no mundo que se compare à mão de Deus. Até hoje, quando alguém pergunta como ele foi curado, Ricardo sorri e responde: não foi o médico. Não foi o remédio. Foi Deus, na simplicidade de sua casa, através das orações de seu povo. E isso, ninguém pode explicar, só quem vive. Ricardo não imaginava que sua história ainda tinha muito mais para ser escrita. Enquanto servia como diácono, ele começou a notar um jovem chamado Mateus, que chegava à igreja sempre cabisbaixo, com os olhos inchados de tanto chorar. O rapaz mal conseguia ficar em pé durante os cultos, como se carregasse um peso invisível nas costas. Muitas vezes, ele saía antes do final, como se não aguentasse ouvir mais uma palavra de esperança. Um dia, depois do culto, Ricardo se aproximou dele com calma. Não fez perguntas, não deu sermões. Só colocou a mão no ombro do jovem e disse: Filho, você não precisa carregar isso sozinho. Foi o suficiente. Mateus desabou. Entre soluços, contou que havia perdido o emprego, a namorada o deixará, e agora a mãe estava doente. Ele se sentia um fracasso, um peso para todos. Pior, tinha começado a pensar que Deus o abandonara. Ricardo não ofereceu soluções fáceis. Em vez disso, convidou Mateus para a próxima reunião de oração. E lá, entre irmãos que também já haviam chorado e sido levantados, o jovem ouviu algo que nunca esqueceria. Era uma irmã idosa, Dona Maria, que com voz trêmula mas firme, disse enquanto orava por ele: Meu filho, Deus não tira a luta da sua vida, mas ele entra na luta com você. Aquilo atingiu Mateus como um raio. Não era uma promessa de que tudo ficaria fácil, mas a certeza de que ele não estava sozinho. Naquela noite, enquanto os irmãos oravam, ele sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido, dado tudo o que estava acontecendo. Não era alívio das circunstâncias, mas uma força nova dentro dele. Nos dias seguintes, Mateus voltou à igreja. Não porque tudo tinha se resolvido, a mãe ainda estava doente, o emprego não voltará, mas porque agora ele tinha um lugar para onde ir. Os irmãos o abraçavam, Ricardo ouvia, e aos poucos, ele começou a ajudar em pequenos serviços,
arrumando cadeiras, distribuindo hinos, visitando outros que estavam passando por provas. Um mês depois, enquanto Mateus orava com um grupo de jovens, um irmão da igreja, dono de uma pequena oficina, se aproximou. Ouvi falar que você entende de mecânica. Preciso de um ajudante. Não é muito, mas é um começo. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta aberta. E Mateus aceitou, agradecido. O mais surpreendente, porém, aconteceu algumas semanas depois. Durante um culto de domingo, enquanto o pastor falava sobre a fidelidade de Deus, Mateus sentiu algo dentro dele se quebrar de vez, não de dor, mas de gratidão. Ele se levantou, foi até o altar e, pela primeira vez em anos, chorou sem vergonha, não de desespero, mas de alívio. Senhor, eu não entendo tudo, mas eu creio em você, foi tudo o que conseguiu dizer. Naquele dia, Mateus não foi curado de todos os seus problemas. Mas algo dentro dele foi restaurado. A fé que ele achava que tinha perdido voltou, não como uma chama forte, mas como uma brasinha persistente, que não se apaga mesmo com o vento. Hoje, Mateus é um dos que ficam no altar depois dos cultos, pronto para estender a mão a quem chegar quebrado. Ele não tem todas as respostas, mas tem uma certeza que ninguém pode tirar: Deus não desiste de ninguém. E quando alguém pergunta como ele conseguiu seguir em frente, Mateus sorri, o mesmo sorriso que Ricardo um dia lhe deu, e responde: não foi o emprego. Não foi a sorte. Foi Deus, na simplicidade de sua casa, através do amor do seu povo. E isso, meu irmão, ninguém explica, só quem vive. Um ano depois daquele encontro no altar, Mateus recebeu uma ligação que quase o fez deixar o celular cair. Era o gerente da empresa onde ele havia sido demitido, com uma voz hesitante do outro lado da linha. Mateus, a gente precisa conversar. Tem uma vaga aqui, e seu nome foi o primeiro que veio à mente. Ele não o entendeu de imediato. Como? Por quê? A empresa estava em crise, as demissões tinham sido massivas, e ele nem mesmo havia atualizado o currículo. Mas o gerente explicou: um dos clientes antigos, aquele mesmo que Mateus havia atendido com tanta dedicação anos antes, havia voltado e pedido por ele pessoalmente. Esse homem mudou minha vida com um simples gesto de honestidade, o cliente havia dito. Se ele não está mais aqui, eu levo meu contrato para outro lugar. Mateus segurou o telefone com as mãos trêmulas. Não era apenas um emprego. Era a confirmação de que Deus não só restaurava o coração, como também abria portas quando a gente menos esperava. Mas dessa vez, ele não iria comemorar sozinho. Naquela mesma noite, ele foi até a casa de Ricardo. Não bateu na porta, entrou como sempre fazia agora, como se fosse da família. A esposa de Ricardo, Dona Maria, já o esperava com um café quente e um abraço apertado. Ricardo estava na sala, lendo a Bíblia, e quando viu Mateus, largou o livro e se levantou com um sorriso. Então, meu irmão? O que Deus aprontou agora? Mateus contou tudo, sem esconder a emoção. E quando terminou, Ricardo apenas balançou a cabeça, os olhos brilhando. Você vê? Deus não só te deu o emprego de volta. Ele te deu de volta a você mesmo. E agora você vai ajudar outros a enxergarem isso também. E foi assim que Mateus começou a participar dos grupos de apoio da igreja, compartilhando sua história não como um troféu, mas como uma prova de que Deus age nos detalhes. Ele falava dos dias difíceis, das noites em claro, das orações que pareciam não ter resposta, mas também do momento em que um irmão estendeu a mão sem julgar, do culto onde sentiu que não estava sozinho, da porta que se abriu quando ele já tinha desistido de bater. Um domingo, depois do culto, uma jovem chamada Ana se aproximou dele, os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha acabado de perder o pai e não sabia como seguir em frente. Mateus não ofereceu palavras bonitas ou soluções mágicas. Só a levou até um banco nos fundos da igreja e contou como, um dia, um homem chamado Ricardo havia feito o mesmo por ele. Às vezes, a gente acha que Deus está longe, disse Mateus, segurando as mãos dela. Mas ele está aqui, nessa igreja, nesse banco, nesse café que a irmã vai te oferecer daqui a pouco. Ele está no abraço que você ainda não recebeu, mas vai receber. Ana não saiu curada da dor naquele dia. Mas saiu com uma brasinha acesa no peito, assim como Mateus um dia saíra.
E a cada vida que Mateus tocava, ele entendia melhor aquelas palavras que Ricardo lhe dissera no primeiro dia: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Hoje, quando Mateus olha para trás, não vê um homem que quase desistiu. Vê um homem que foi levantado por mãos que não eram suas mãos de irmãos, mãos de Deus. E quando olha para frente, não vê mais medo. Vê uma igreja cheia de pessoas como ele, que um dia chegaram quebradas e encontraram não só consolo, mas um propósito. Porque na CCB, Mateus aprendeu que milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente vive. E o maior deles não é a cura instantânea, mas a transformação que vem quando a gente deixa Deus escrever a história, mesmo que seja com letras pequenas, no cotidiano de uma vida que se entrega. E foi assim que Mateus começou a entender que seu milagre não tinha sido só para ele. Cada testemunho que compartilhava na igreja, cada palavra que falava nos cultos, cada abraço que dava nos irmãos que chegavam com o coração ferido, era como se Deus estivesse usando suas cicatrizes para mostrar a outros que a restauração era possível. Um dia, depois de um culto de doutrina, uma jovem chamada Ana se aproximou dele com os olhos cheios de lágrimas. Irmão Mateus, eu não aguento mais, ela disse, segurando um papel amassado na mão. Era uma carta de despedida que tinha escrito para a família. Eu pensei que Deus não ia me querer assim, cheia de erros, cheia de vergonha. Mateus reconheceu naquela voz o mesmo desespero que já tinha sentido. Então, ele fez o que alguém um dia tinha feito por ele. Sentou ao lado dela, abriu a Bíblia e mostrou não um versículo de condenação, mas um de esperança. Ana, Deus não te quer perfeita. Ele te quer sua. E olha só onde a gente tá, numa igreja que não joga ninguém fora, mas que abraça e levanta. Semanas depois, Ana estava no coro, cantando com uma voz que antes estava quebrada pela dor. E Mateus, vendo aquilo, sentiu o peito arder de gratidão. Não era ele quem tinha salvado aquela vida. Era o mesmo Deus que tinha salvado a dele, usando agora suas mãos, mãos que antes tremiam de medo e agora seguravam outras mãos com firmeza. Mas o milagre não parou por aí. A família de Mateus, que antes torcia o nariz quando ele falava de igreja, começou a notar a mudança. Sua mãe, que sempre dizia que a religião era coisa para fraco, um dia apareceu sem avisar num culto de domingo. Sentada nos bancos de trás, ela viu o filho que antes se escondia do mundo agora liderando um grupo de oração, com uma paz no rosto que ela não reconhecia. Quando o culto terminou, ela se aproximou, envergonhada. Filho, eu não entendo tudo isso não, mas se foi aqui que você encontrou força, então eu quero conhecer também. E assim, aos poucos, até ela foi se rendendo àquele amor que não julgava, que não desistia das pessoas. Hoje, Mateus não é mais aquele homem que entrou arrastando os pés na CCB. É um obreiro que, toda vez que vê um novo irmão chegando com um olhar baixo, se lembra de como era ser invisível e faz questão de ser a primeira pessoa a estender a mão. Porque ele sabe, às vezes, o milagre não é o mar se abrir, é a porta da igreja se abrir no momento certo. Não é o fogo cair do céu, é um irmão dizer a você não está sozinho bem quando a gente está prestes a desistir. E se alguém lhe pergunta como ele conseguiu mudar tanto, Mateus sorri e responde: não fui eu. Foi Deus, usando uma igreja que acredita em segunda chance. Porque aqui, a gente não só ouve falar de milagres, a gente vive eles. E então conta a história de um homem que quase se perdeu, mas que encontrou não só a fé, como um exército de pessoas dispostas a lutar por ele, mesmo quando ele mesmo tinha desistido de si. Porque na CCB, Mateus aprendeu que milagre não é só o que a gente pede. Às vezes, é o que a gente nem sabia que precisava, como um abraço no momento certo, uma palavra que acende a esperança, ou uma família que a gente ganha sem esperar. E o mais lindo é que, quando a gente deixa Deus trabalhar, a gente descobre que o milagre não termina em nós. Ele só começa. E foi assim que Mateus começou a entender que o seu milagre não era só para ele. Porque um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras depois do culto, viu um jovem encostado no muro da igreja, com o olhar vazio e as mãos tremendo. Era Lucas, um rapaz de 22 anos que tinha chegado ali arrastado pela mãe, depois de mais uma noite perdida nas ruas, entre drogas e brigas. Mateus reconheceu aquele olhar, era o mesmo que ele tinha há alguns anos, quando achava que não havia mais saída. Sem pensar duas vezes, se aproximou e sentou ao lado dele no banco de madeira do lado de fora do templo. Não falou de Deus logo de cara, não citou versículos nem fez sermão. Só perguntou: tá com fome, irmão?
Lucas balançou a cabeça, envergonhado, e Mateus levou ele para o refeitório da igreja, onde sempre tinha um prato quente para quem precisava. Enquanto comiam, Mateus contou partes da sua história não para se exibir, mas para mostrar que entendia aquela dor. E quando Lucas perguntou, com voz quebrada, como você saiu dessa, Mateus apenas sorriu e apontou para o templo: não sai sozinho. Tem gente aqui que segura a sua mão até você conseguir andar de novo. Dias depois, Lucas voltou. Dessa vez, entrou no culto. Chorou durante o louvor, tremia quando o pastor falou sobre perdão, e no final, quando o convite foi feito, ele se levantou com lágrimas nos olhos. Não foi fácil, as recaídas vieram, as batalhas contra os vícios foram duras, mas dessa vez Lucas não estava sozinho. Tinha Mateus, que o buscava quando ele sumia. Tinha a irmã Maria, que orava por ele todas as noites. Tinha o pastor, que nunca desistiu de dizer: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Um ano depois, foi Lucas quem seguiu um menino de 16 anos que aparecia sempre do lado de fora da igreja, com olheiras e um cigarro apagado entre os dedos. Ele repetiu o mesmo gesto de Mateus, sentou ao lado, ofereceu comida, ouviu a história. E assim, como uma corrente que não se quebra, o milagre que começou com Mateus continuou se multiplicando. Hoje, quando Mateus olha para trás, não vê só a sua própria vitória. Vê uma fileira de vidas que foram tocadas porque alguém acreditou nele quando ele não acreditava em si mesmo. Vê jovens que antes estavam perdidos agora servindo no ministério de música, mulheres que foram resgatadas das ruas agora liderando grupos de oração, homens que trocaram a revolta por paz e estão reconstruindo suas famílias. E o mais bonito é que nenhum deles esconde as cicatrizes. Pelo contrário, elas viraram testemunho. Porque na CCB, eles aprenderam que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E que o milagre verdadeiro não apaga o passado, mas o transforma em uma história que pode salvar outras pessoas. Agora, quando Mateus sobe ao púlpito para dar o seu depoimento, ele não fala como alguém que chegou lá sozinho. Fala como parte de um exército de pessoas que entenderam que a graça não é só para receber, é para repartir. E assim, o milagre que começou com um homem quebrado no banco dos fundos se tornou um rio que não para de fluir, carregando esperança para quem ainda acha que está além do perdão. Porque na CCB, ninguém é um caso perdido. Todos são uma história de Deus esperando para ser contada. O milagre não terminou no púlpito. Quando Mateus terminou seu depoimento naquela noite, o silêncio no templo era tão profundo que dava para ouvir o tremor das mãos de quem ainda duvidava. Mas então, como um sopro, uma mulher no fundo se levantou. Era a mesma que, meses antes, havia entrado arrastando o peso de uma traição, os olhos inchados de chorar. Agora, segurava um papel amassado, a carta de perdão que escrevera para si mesma, inspirada nas palavras de Mateus. Se Deus pode usar um homem que já foi escravo do ódio para ser instrumento de paz, quem sou eu para dizer que minha dor não tem propósito? O pastor sorriu. Sabia que aquele não era o fim, mas o começo de uma corrente. Cada cicatriz exposta ali, do viciado que virou conselheiro, da mãe que superou a depressão, do jovem que trocou a revolta por um violão nos cultos, era uma prova de que Deus não reescreve a história, Ele a redime. Não apaga as páginas rasgadas, mas as usa para mostrar a outros que, mesmo no caos, há um autor que não desiste da obra. A lição. O milagre não é a ausência de marcas, mas a coragem de deixá-las falarem. Na CCB, ninguém esconde as feridas porque elas são um mapa que guia os perdidos até a graça. E assim, o rio que começou com Mateus, um homem que pensou não ter mais direito a segundas chances, hoje inunda ruas, presídios, hospitais. Porque a esperança não é um privilégio, é uma semente que só germina quando compartilhada. Naquela noite, enquanto as últimas notas do hino A Deus é Fiel se dissipavam, alguém no fundo sussurrou: se foi com eles, pode ser comigo. E o milagre, mais uma vez, ganhou um novo capítulo. Porque na CCB, ninguém é um caso perdido, todos são, na verdade, a resposta de Deus para a oração de alguém.